Jorge Sola. E depois temos inscrito ainda o deputado Hildo Rocha e deputado Júlio Lopes. Senhor presidente, a palavra, deputado Caio. Senhor presidente, primeiro quero comungar com as palavras que foram colocadas aqui do talento e da competência do senhor ministro Luiz Inácio Adams. Realmente ele tem uma competência diferenciada, um conhecimento técnico e jurídico que merece nosso aplauso. Tanto eu tenho que também concordar com o nosso deputado Isalci, que diz que ele usou todo esse conhecimento para defender o governo, não o Estado. E, na realidade, tem que dar os parabéns porque ele faz uma peça de defesa que defende o indefensável. E essa fica muito claro na colocação aqui da maneira como aconteceram que alguns ficaram aqui chateados de chamar de pedaladas fiscais, mas poderiam ser ditas também como fraude ou maquiagem nos números do Estado. E eu lembro bem, porque durante o ano passado nós tivemos a discussão aqui por diversas vezes, inclusive por requerimentos do nobre deputado Domingos Sávio, foram pedidos que nominassem os valores das eventuais pedaladas. E aí esses números variavam, algumas vezes se falava em 28, 57, ao chegar em janeiro, se não me engano, algo em torno de 72 bilhões de reais, que foram ditos como algo que foi pago pelo governo. E, portanto, se foi pago, quer dizer que representava uma dívida, representava um empréstimo, ou, nas palavras do nobre ministro, representava, se não me engano, postergação de pagamentos. Eu acho que foi esse o termo que foi utilizado aqui. Bom, postergação de pagamentos, empréstimos, operação fiscal, todos esses são nomes figurativos para o que para mim representa a mesma coisa. Representa que o governo não tinha dinheiro para pagar o diabo, que disse que iria fazer para ganhar a eleição, e depois da eleição teve que arrumar o dinheiro. Essa é a pergunta e essa é a resposta que nós estamos enxergando. Se não houve a dívida, se não houve o compromisso financeiro, se não houve o empréstimo ou a pedalada, não havia motivos para que o governo pagasse. E muito menos para que depois, no ano passado inteiro, houve a novela do famoso PLN 36, que era o PLN que mudava a meta fiscal e tentava ajudar a salvar o que aconteceu no ano passado. Então, de uma maneira muito específica, o que se percebe é que o governo não compreende leis como regras, regramento administrativo. Quando a lei não agrada, ele muda a lei. Quando ele não respeita a lei estava equivocada. Em algum momento, na defesa do ministro, ele diz, se houvesse o contingenciamento de 28 bilhões, que no caso, ou quer dizer, se nós não tivéssemos pedalado 28 bilhões, haveriam comprometimentos graves na área de saúde, educação. Ou seja, o governo irresponsavelmente gastou um dinheiro que não tinha, buscou nas entidades do governo o financiamento para o empréstimo, para cobrir o buraco que foi feito de forma irresponsável, e aí quando a lei, que está prevista na Constituição, quando se apela à LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e diz das penas que acontecem quando é desrespeitada a lei, não, a lei não é bem assim, a gente muda o regramento, a gente vota alguma coisa para consertar o estrago que fez, não precisa muito respeitar essa coisa de lei, porque isso aí é para atrapalhar a administração nossa. E o sentimento que nós temos é que o Brasil, ao desrespeitar isso, e quando a gente fala, olha, houve a rejeição de contas, e o deputado Paulo Pimenta, às vezes chega a ridicularizar, dizendo que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliador que não tem poder deliberativo. É fato. Mas será possível que por unanimidade, todos os ministros, inclusive os indicados pelo governo do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, que estavam lá, por unanimidade, com todo o corpo técnico, rejeitaram as contas? Será possível mesmo que todos os ministros e todo o corpo técnico do Tribunal de Contas estão equivocados? E nós,
aqui, eventualmente, por coincidência, os governistas, aqueles que defendem todas as atrocidades que o governo vem cometendo, acima de tudo e a qualquer custo? Será que eles estão corretos e o tribunal inteiro está equivocado? Essa é a nossa posição. Não há maneira. E quando o deputado ainda, Paulo Pimenta, que tem a maior estima, diz 17 estados teriam feito a mesma coisa. E daí? Quer dizer que porque 17 estados fizeram coisa errada, o Brasil também pode fazer? Ora, ou a gente tem uma lei e vai respeitar e vai correr atrás dela e o país vai ter uma decência, ou rasgue-se a Constituição e diga que aqui é um país que não tem regras e que as regras não são respeitadas. E concluo, presidente, para dizer parabéns ao senhor ministro que está deixando o cargo. E se eu fosse a presidente da República, não tiraria Vossa Excelência de lá, porque o seu trabalho realmente foi muito bem feito na defesa dela, inclusive. Infelizmente, em detrimento do Estado, infelizmente, em detrimento do regramento do nosso país. E fica aqui as nossas manifestações de mais autoestima do trabalho e reconhecimento dessa comissão. Mas se nós aprovarmos essas contas que foram rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas, de fato, nós estaremos rasgando a nossa Constituição, dizendo que um órgão como aquele não vale nada, estão todos equivocados e que essa comissão, a qualquer custo, vai aceitar que se faça qualquer coisa para manter a sua base e que o governo pode fazer o que quiser com o país, que nós vamos permanecer calados. Fica aqui o nosso manifesto de repúdio e que nós não nos prestemos a essa manifestação, porque essa casa precisa ser maior e melhor do que isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Caio. Com a palavra, o deputado Jorge Sola. Alô, agora. Obrigado, presidente. Realmente, acho que é importante esse debate. Infelizmente, a gente teve